os 4 primeiros capítulos do livro do Roger Scruton, Como Ser um Conservador. É exatamente isso. Quando você pega Alex Tocqueville na Democracia na América e esse livro aí, que eu falei do Roger Scruton, Como Ser um Conservador, como que eles começam o livro? A Democracia na América ela vai explicar como isso se deu. Mas o Roger Scruton ele começa falando isso. Uma questão de um nós, uma primeira pessoa do plural, que em português seria o nós, né? Que pensa junto, em unidade, apesar das diferenças, pensa junto e caminha junto para um objetivo. É aí que se dá a formação de um país. E os Estados Unidos traduz isso muito bem. Por quê? Porque são vários estados. Cada um tem as suas diferenças, lógico, estou usando uma coisa aqui bem abrangente, né? Esses vários estados, eles se unem na questão, em favor do bem de todos eles. Encaminhar, apesar das diferenças, caminhar junto para um objetivo. Qual é o objetivo? Uma nação livre, forte, Constituição Americana. E isso é conservadorismo, entendeu? É basicamente isso. Boa parte do pensamento é esse, mas as pessoas não enxergam desse jeito. Por quê? Porque tem uma propaganda da mídia de que não, o conservador ele quer conservar o rico, o pobre. O conservador ele é um cara rico, que é mandão, que é machista, que pisou na terra dele bala, que a mulher não tem direito a nada, tá abaixo dele, não tá ao lado caminhando junto. Então, e ficar taxando quem é conservador desse jeito. Por exemplo, políticos que sofrem com isso, Bolsonaro, Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado sofre, os caras xingam ele porque ele tem terra, porque é um fazendeiro. Mas e daí? Se ele trabalhou, construiu. E nesse livro aí do Roger Scruton, ele fala disso. Ele fala, você tem certas coisas na sociedade que você não controla. É óbvio, isso é natural do ser humano, as diferenças. Certas pessoas são muito aptas, certas pessoas têm mais dificuldade. E na questão do ganhar dinheiro, é a mesma coisa. Que o prefeito aí, Dória, é um cara rico. Ele é rico porque ele trabalhou. É óbvio que ele iniciou a vida dele em condições melhores do que eu. Porque meu pai não era rico quando eu nasci, o pai dele já era rico, então ele já herdou uma educação melhor, ele já herdou um patrimônio, todo um tipo de vida melhor. Mas assim, por que eu vou torcer contra a prosperidade de uma pessoa? Sendo que a prosperidade dela vai gerar prosperidade para o que está em torno dela. Aquela ideia de que o empresário ele tá como uma sanguessuga, sugando a sociedade. Não. É óbvio que tem pessoas avarentas. Você não pode pegar e taxar isso para todo mundo. Você tem um empresário que está gerando emprego. Para quem não ganha nada, ganhar alguma coisa é melhor. É melhor do que viver de Bolsa Família, por exemplo. Que é uma situação emergencial? Só que foi usada para você manter as pessoas no cabresto eleitoralmente. Cara, é aí que tá a contradição. Como é que o cara fala? Não, eu não defendo o aborto, porque eu tenho um preceito moral, segundo a Bíblia, que me leva a crer que o direito à vida é de Deus, é divino. Então, é Deus que decide pela vida ou não. Tudo bem. Mas então como é que você fica mediante um pensamento que acha que é a mulher que decide sobre o corpo dela? Aí você não, sou progressista, mas não sou contra o aborto. Não, sou progressista, mas sou contra o casamento homossexual, que a união civil é uma coisa, o casamento é outra, vai ter a distinção na Constituição. O Olavo de Carvalho fala muito bem do que é a questão de casamento, de descendência, no livro Imbecil Coletivo, no livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Destrincha muito bem, para você saber a diferença de união civil e casamento, propriamente. Mas assim, eu acho que as pessoas não se dizem conservadoras, muito mais porque entendem errado o pensamento conservador, do que propriamente não concordem com ele. A pessoa não conhece, acha que é tudo isso que eu falei, que é conservar o rico, o pobre. Conservador é um machista que é turrão, que quer passar por cima dos outros de qualquer jeito, que está ao lado do empresário, que come criancinha no jantar, malvado. A pessoa entende isso soa, mas é por quê? Propaganda midiática de anos. Há anos a pessoa... É uma coisa que vai pela inércia, uma hora começa a ir pela inércia. A pessoa vai ouvindo. Você já tem aquela coisa da questão da ditadura, que, é muita coisa que desemboca, é tudo muito interligado.
Mas você já tem aquela pecha com a direita, de que a direita é ditadura. Porque a gente teve uma ditadura militar no Brasil que não tinha ideologia. Combateu o comunismo, mas não é porque combateu o comunismo que é de direita. Estatizou, criou um monte estatal. Pô, que coisa imbecil é essa, pô? Se agigantar o Estado, como foi agigantado na ditadura, né? E os caras estão contra só porque foram perseguidos nessa época. Porque, do contrário, o Lula tem um vídeo dele no YouTube disponível, onde ele fala que ele se espelha muito em Geisel, se não me engano é Geisel, por causa das estatais que foram criadas. Então, pô, você tem um cara de esquerda, então você vê que é pura retórica a questão da guerra, da ditadura, né? Da questão da esquerda falando com a ditadura. A ditadura não é a direita. Eles imputaram isso à direita, por quê? Porque foi uma questão estratégica deles. Aí você entra com Gramsci, a abrangência disso na sociedade. Então, você forma pessoas que vão para redações de jornal, pessoas que vão para universidades, para as escolas dar aula, pessoas que vão ser funcionários, vão para a máquina estatal, para os aparelhos públicos. E o que acontece? A pessoa já vem doutrinada da faculdade, vai repetindo isso, vai repetindo isso, vai repetindo. Aí você tem várias criações de ONGs, ONG depende de dinheiro do governo. Se a secretaria está dominada por uma pessoa, por um partido de esquerda, por um PSOL da vida, por um PSTU, o que acontece? O dinheiro vai para lá, mas tem uma pessoa lá que vai usar esse dinheiro para fazer a propaganda marxista. Você tem na mídia pessoas fazendo a propaganda, taxando a direita como a ditadura. Às vezes o cara é cristão e ele está defendendo um pensamento que ele defende o pensamento a pretexto do auxílio aos mais pobres, aos necessitados, às minorias. Mas, ao mesmo tempo, ele está contra o aborto, contra o casamento homossexual. Então você tem um contrassenso. Mas não é porque a pessoa quer um contrassenso, é porque a pessoa é treinada, é domesticada, por conta essa gama de propaganda que há na sociedade, a estar ali e a olhar o conservador o liberal como um... Não, mas eu não posso ser crente liberal, porque eu vou apoiar o empresário, vou apoiar o oprimido, vou contra o oprimido, né? Vou apoiar o opressor. Então o cara é uma coisa intrínseca na pessoa, é complicado. Mas é por quê? Porque a pessoa não entende o que é pensamento, a pessoa não sabe o que é. E há a propaganda massiva que conduz as pessoas a um... De certa forma, geralmente o conservador vai defender a manutenção da moral cristã. Não porque ele seja propriamente um cristão, mas porque ele vê que o Ocidente foi criado com bases arraigadas na igreja, na moral cristã, há diversas bases, as sapatas das colunas, do pensamento, do modo de ser ocidental, sofreram muita influência da igreja. Não é que sofreram influência, mas foram construídas em cima de certos modos de vida. Então eu vejo que assim, não é que tem de ser, mas que está alinhado, que está mais próximo, é inegável. Mas por conta disso, não é assim, mas eu sou então um bandista não pode ser, ou um espírita que seja, não pode ser conservador porque ele não é cristão, a moral cristã não é a moral dele. Não é isso. Quando se diz moral cristã, são certas coisas intrínsecas das pessoas que foram pautadas nos costumes ocidentais.